Era um fim de semana ensolarado em agosto de 1994 e nada parecia que ia dar errado. Um médico ortopedista chamado Tony Cicoria estava curtindo o tempo fazendo um churrasco em família. E depois de um bom tempo na grelha, o seu cunhado disse que poderia assumir para dar um descanso a Tony. Ele então aproveitou para ir ao telefone público mais próximo para ligar para sua mãe. Tony discou os números enquanto o tempo começou a fechar. O telefone deu sinal de chamada uma vez, duas vezes e mais outras várias vezes, mas nada dela atender. Então ele desgrudou o telefone de um de seus ouvidos e com os dois ele escutou um som que jamais vai se esquecer. Ali perto tinha uma nuvem suspeita que possuía cristais de gelo que se chocavam e se esfacelavam, gerando estilhaços maiores com carga negativa e menores com carga positiva. Os com carga negativa estavam se aglomerando na parte de baixo da nuvem e os positivos em cima. E essa diferença de cargas acumulou uma energia tão gigantesca que só foi aumentando com o tempo até que chegou a um ponto em que ela era tanta que ela conseguiu vencer a resistência do ar. Uma quantidade inimaginável de elétrons viajou pelo ar, procurando o caminho mais fácil até o chão. E por onde eles passam, eles aquecem tudo a temperaturas até 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol. Esse calor agita as moléculas no ar, fazendo com que umas se choquem com as outras, criando um barulho que chamamos de trovão. Esses elétrons foram cortando o ar até encontrar algo ainda melhor para conduzir o seu trajeto: os metais de uma construção. Metais são ótimos condutores de eletricidade. E sabe o que mais também é? Você. Humanos são feitos principalmente de água, um excelente condutor elétrico. Por isso não é de se espantar que quando essa carga elétrica monstruosa passou pelos fios de metal no interior daquelas paredes até chegar ao fio daquele telefone que Tony estava segurando, os elétrons acabaram preferindo dar os seus últimos passos até o chão pelo corpo desse indivíduo. Pois é, Tony havia sido atingido por um raio, mas você não vai acreditar o que aconteceu com ele depois disso. E é sobre isso que iremos falar hoje. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos nossos incríveis apoiadores. Valeu, galera! Bom, mas então, quando Tony recebeu essa enorme quantidade de elétrons extras, eles seguiram por dois caminhos distintos. Uma parte viajou ao redor do corpo dele, passando pela sua pele e acertando delicados vasos sanguíneos que ficam debaixo dela, o que pode gerar uma marca que se parece inclusive com o próprio raio em si. E além de deixar tatuagens instantâneas, essa descarga, quando aquece a pele, acaba também esquentando objetos que estamos usando na hora. Por isso, se naquele momento estivermos usando roupas de nylon, pulseiras, colares ou brincos de metal ou plástico, esses objetos todos podem derreter e queimar o nosso corpo. Curiosamente, se você não estiver usando nada disso, a nossa pele tende a não ter maiores queimaduras graves. Geralmente só fica uma marca por onde o raio entrou e por onde ele saiu. É por isso que ser atingido por um raio, na verdade, não é exatamente uma sentença de morte. 9 a cada 10 pessoas sobrevivem a esse tipo de acidente. Sabia disso? Mas mesmo que a morte não seja certa, ainda assim vale lembrar que esse é um número bem alto. E também só porque você não morreu não significa que depois de tomar um raio na cabeça, você se levante e saia andando para sua aula de pilates normalmente. Atrasada de novo, hein, Marcelina? Mulher, eu não peguei um raio na cabeça. Mas como eu disse, a sua pele é apenas um dos dois caminhos que a corrente pode passar. O outro é bem mais perigoso e normalmente é o motivo das pessoas morrerem. Ao invés dessa descarga passar ao redor do seu corpo, ali na sua pele, o raio pode passar também através de você, ou seja, pelos seus músculos e órgãos vitais. Nosso organismo normalmente já usa correntes elétricas para funcionar no dia a dia.
O nosso sistema nervoso, por exemplo, e muscular, são inteiros baseados nisso. Quando contraímos qualquer músculo, seja um piscar de olhos, ou um respirar, ou um bombear de sangue, nós estamos fazendo isso através de estímulos elétricos. Até mesmo só para realizar o ato silencioso de pensar, nós também acabamos precisando disso. Ou seja, a gente, para existir, nós precisamos de uma eletricidade correndo pelo nosso organismo. O problema é quando nós recebemos uma dose grande demais. Bota aqui, vai, 2 doses de eletricidade grande aqui. Um raio é simplesmente tanta eletricidade extra de uma vez só que nós simplesmente paramos de funcionar direito por causa dele. Um raio pode nos deixar incapazes de mover um músculo sequer, o que é meio ruim, pois você não pode coçar o nariz. Tenta ficar sem coçar o nariz aí pra ver o que é bom. Mas acredite, o que vai fazer falta mesmo vai ser não ter o seu coração bombeando sangue e o seu diafragma enchendo o seu pulmão de oxigênio. Essas são as 2 principais causas de morte de pessoas que têm o azar de estar no lugar errado e na hora errada. Por isso que Tony possivelmente só sobreviveu porque logo depois desse tremendo azar, ele tirou a sorte grande. Sabe quem é que tava ali, ó, ali do lado, ali esperando a sua vez em pé na fila do telefone público? Uma mulher que acontecia apenas de ser uma enfermeira treinada em uma unidade de cuidado intensivo. Olha só que coincidência. E ela sabia exatamente o que fazer naquela hora. Imediatamente após ser atingido, Tony acabou saltando para trás e parou no chão, deitado ali, sem batimentos, sem respirar e sem vida. Porém, segundos depois, ele já estava recebendo uma reanimação cardiorrespiratória, que é basicamente uma espécie de massagem no peito e assopro na boca, termos genéricos. E depois de insistir, ela consegue sim acabar reanimando Tony, que acordou meio desorientado. Um policial apareceu e queria chamar a ambulância, mas Tony recusou e a sua família acabou o levando para casa. E aí os dias foram se passando e ele ainda estava se sentindo meio lerdo, sabe? Com um pensamento meio devagar, esquecendo o nome de pessoas que ele conhecia bem. Então ele pensou, ok, eu acho que tá na hora de ir no neurologista. E aí ele fez alguns exames e tudo parecia meio que normal. E de fato, com o passar das semanas, ele voltou pro trabalho e foi recuperando a sua memória que tinha antes. Porém, um dia aconteceu uma coisa inesperada. Ele sentiu uma vontade incontrolável de escutar música, mas não qualquer tipo de música. Tinham que ser músicas com piano. Que era meio estranho, pois ele não tinha muita conexão especial com música, ou sequer com esse instrumento específico. E assim, ele tinha até tido umas aulas de piano quando era muito pequeno, mas nada que tenha se tornado um interesse de verdade. Inclusive, ele passou a vida sendo meio que indiferente à música. E quando ele escutava, geralmente era rock and roll, ou seja, não tinha muito a ver. Porém, essa vontade era algo inexplicável e forte. Então ele resolveu comprar CDs de música clássica. E foi escutando, foi comprando mais, e foi escutando mais e comprando mais. Até que um dia ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um piano e aprender a tocar eu mesmo. Sai do meio da TV, Tony. E assim ele pegou o seu carro e dirigiu até a loja de música mais próxima. E comprou algo que mudou a sua vida. Agora ele tinha um piano e passava praticamente todo o seu tempo livre praticando e praticando. Chegando até um ponto em que a sua própria família começou a achar estranho e se incomodar um pouco com aquilo. Tony, pelo menos vai tomar um banho. Pois é, apesar disso, ele dava um jeito de praticar, nem que ele tenha que acordar 4 da manhã. Ele tocava assim incessantemente, com uma inspiração tamanha que nada podia impedi-lo de fazer aquilo. Ele até disse que tocar para ele era como sintonizar uma frequência de rádio que o abria para os céus. Um filosófico. Alguns sobreviventes de raios ficam com sequelas terríveis para a vida inteira. Algumas delas são neurológicas, podendo até desenvolver doenças mentais sérias e mudança de personalidade. Mas outros indivíduos, depois do azar, possuem a sorte e desenvolvem habilidades inspiradoras, como é o caso de Tony. Hoje, ele ainda é um cirurgião em tempo integral, mas ele imagina que daqui a uns 5, 10 anos, a música será parte central da sua vida. E esse será o seu legado para as próximas gerações. Atualmente, inclusive, ele já viaja para tocar em concertos as suas próprias composições, frutos de uma pura paixão que veio sem aviso e com força total, assim como um raio na sua vida. Pois é, gente, raios são perigosos. Até mesmo se você fosse um peixe, você precisaria se preocupar com eles. Mas
uma coisa que você não precisaria se preocupar é com beber água. Ou será que não? Clique bem aqui para descobrir se peixes precisam beber água. Porque 1. É interessante pra caramba e 2. Vocês vão ver isso aqui. Mas se você quer saber mais sobre raios e a história desse azarado sortudo, basta você falar comigo no nosso grupo secreto no WhatsApp. Ou então me fazer uma pergunta para o nosso podcast exclusivo. E para ter acesso a esse grupo e a esse podcast, basta você se tornar um apoiador, como o Túlio, que encontrou essa aranha muito bonita no quintal da mãe dele. Pena que só deu tempo dele tirar essa foto antes da mãe dele matar esse pobre artrópode. Ela tem um certo medo de aranhas, então acho que não era bem esse o tipo de visita que ela queria, né? Tudo bem. Mas sério, Túlio, muito obrigado mesmo por acreditar no Ponto em Comum e contribuir para a divulgação científica nesse país. Ai, que coisa linda. Então, se assim como ele, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!